a gente tem a felicidade, né, Léo, de ter muita gente, Débora, que vai compartilhando os amigos, as referências do que a gente tem. E aí tem uma empresa que, por si só, ela tem uma história no universo da tecnologia, tem uma figura, de certa maneira, lendária, né? Porque ele fez parte, junto com mais 3, da construção de um negocinho que era conhecido como Luiza Labs, né? Laboratório de inovação. Laboratório de inovação, quando isso nem era moda. Ele era um jovem de 17, 18 anos, que tinha um líder também jovem, chamado Frederico Trajano. Deram para eles umas áreas de tecnologia, ele foi esperto, levou um cara chamado Jesus para a tecnologia, não é assim? Jesus está lá até hoje, foi menino, Jesus salva, né, na tecnologia, né? E aí eu mandei uma mensagem para um deles, ele está de férias. E aí eu falei, tem uma outra pessoa dentro dessa empresa que diz, Vivi, nem é ele, o melhor cara para isso é fulano. E aí falou super bem do fulano. Esse fulano, eu mandei uma mensagem para ele, e ele disse, converse aqui com essa pessoa, mas eu adoraria contar essa história do como foi que a gente construiu isso que a NRF trouxe, e que foi um sucesso. A gente já teve, no palco do fórum, em 2024, o Fatala apresentando um projeto que era o cérebro da Lu, o novo cérebro da Lu. A Lu é a maior influenciadora digital do Brasil, né? Uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores do mundo. Vende igual água. Eu amo as mensagens que ela me manda no WhatsApp, no meu aniversário. Que eu olho e diz, meu Deus, ela realmente, esse negócio, o Fatala está fazendo um dever de casa junto com Jesus. Ela sabe o que eu comprei, para onde eu mandei, o que eu quero. Né? Então, assim, ela conversa e diz que tem gente que ela responde, né, a mensagem, tem gente que reclama com a dona Luísa quando não recebe mensagem. E aí, dentro dessa equipe agora, eu quero convidar ele, que atual ele é o chefe de inteligência artificial do Magazine Luiza, tem uma ampla trajetória em tecnologia e dados, já passou pela Amazon, já passou pelo Nubank, já passou pelo Único, e hoje é responsável por projetos que entregam AI generativa, experimentação e performance em larga escala. Eu vou falar o nome, você conta o que a gente aprendeu hoje do cargo dele. O nome dele é Caio, e aí entre parênteses vem um Killing, Gomes, e o cargo dele é chefe de dados e AI. Aí o Larese hoje olhou e disse, você viu que o nome dele é o nome do cargo? Fala aí, Léo. Né? Chief Artificial Intelligence Officer. Caio. Bem-vindo. O nome bate com cargo. Bem-vindo, Caio. Palmas para ele, Caio. Bem-vindo. Beleza, vamos lá. Estou com vergonha aqui, mas vamos lá. Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho de modelos agênticos, tal, algumas coisas que a gente tem feito lá no Magalu. Então, eu quero contar uma história desse projeto que a gente desenvolveu. A gente começou a desenvolver esse projeto, eu entrei no Magalu em 17 de junho de 24, então, quando o Fatala falou aqui, eu já estava lá, mas estava lá 2 semanas, 3 semanas, nem sabia ainda onde era o banheiro. Então, ele que veio falar tudo isso. Mas esse projeto eu tenho liderado ali, que eu fiz, e daí vocês podem ver, quando eles falaram, o meu cargo é Caio e o meu nome é Caio. Então, como o Fred fala, eu sou o Caio, ou Caio Quadrado, você pode falar. Mas hoje eu quero falar para vocês do canal de e-commerce que no Brasil tem a maior conversão de qualquer canal, de qualquer empresa. E que ele está convertendo 3 vezes mais do que qualquer app que você vê por aí, qualquer app. Então, vamos primeiro começar a falar. O que a gente tem do modelo que trouxe a gente, que faz qualquer empresa funcionar até aqui hoje em dia? Você compra tráfego, você converte no seu site ou no seu app e você otimiza o seu ROAS a partir disso. Quando eu estava lá na Holanda, lá na Booking, a gente falava que um e-commerce nada mais do que comprar tráfego barato e vender produto mais caro. Essa é a estratégia, funcionamento de um e-commerce que você quer fazer. Você quer comprar tráfego barato e vender produtos mais caros do que isso. Então, esse
processo, aqui no Brasil está projetando 235 bi de vendas agora, foi em 25, né? E a gente usa o Ads como um motor de crescimento. Então, é o que faz a gente crescer além do orgânico. Então, quando a gente olha isso, a gente tem esse funil de vendas que a gente está aí há 15, 20, 30 anos trabalhando em cima dele. Que você começa trazendo as pessoas, paga o orgânico, você leva para uma landing page, você leva para a página de produto, você leva a pessoa para o carrinho, do carrinho você leva a pessoa para o checkout você faz a conversão. Mas a gente tem pensado muito, se esse modelo tiver um prazo de validade? Como é que a gente faz isso? Porque aqui é um processo que a gente está muito tempo organizando, muito tempo a gente está otimizando esse processo, mas será que ele tem um prazo de validade? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos entender o que aconteceu nos últimos 6 meses. Como eu falei, a gente começou a trabalhar no projeto do Cérebro da Lu, que é o nome interno, ou como a gente chama ele externamente, que é o WhatsApp da Lu. A gente começou a trabalhar em julho de 24. E a gente estava trabalhando, a gente queria fazer um lançamento, ser o primeiro player a fazer um lançamento desse do mundo. A gente foi, mas a gente não foi o primeiro a atingir as notícias, né? A OpenAI e a Stripe lançaram o ACP um mês antes da gente fazer o lançamento oficial. Mas em outubro a gente lançou, e eu vou contar um pouco mais da história para vocês. Aqui não é só, está escrito aqui, porque aqui, sendo um material oficial, eu fui humilde, mas a gente não foi o primeiro canal de AI e-commerce end-to-end em produção no Brasil. A gente foi no mundo. Nenhuma empresa no mundo fez isso, confirmado por Meta, Google. Eu tenho conversado com pessoas do mundo inteiro que estão muito interessados no que a gente fez. Porque, de novo, a gente foi a primeira empresa do mundo que fez um canal conversacional end-to-end para 60 milhões de produtos. E agora, em janeiro de 26, o Google lançou o UCP, lá na NRF, com 20 varejistas globais ali que a gente pode discutir. Então, esse é o tópico que a gente vai falar. Por que isso tem chamado a atenção? De novo, várias empresas, Meta, Apple, todo o pessoal tem conversado comigo sobre isso. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto que é uma conversa global que já começou. Walmart, Target, Best Buy, Visa, Mastercard, Stripe, PayPal, Adyen, Shopify, Amazon, está todo mundo discutindo aí o que é um e-commerce conversacional. A gente tem visto ali notícias que em 2025 a gente teve um aumento de 693% de tráfego para retailers que fazem tráfego conversacional, e-commerce via AI, e a gente está esperando ali que a gente tem até um total de GMV mundial de 1 trilhão até 2030, só falando de AI conversacional. E é um tema que, além da gente, eu não tenho visto muita conversa aqui entre os players do Brasil, e mesmo o CP da Google não tem andado muito aqui, então é isso que a gente... É um tópico assim, é muito trazer atenção sobre esse tópico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de sistema conversacional, não é só uma questão de um protocolo, é uma questão de uma experiência diferente que você vai prover para o seu usuário. Então, o que a gente consegue falar? No e-commerce tradicional, você constrói as capacidades e você constrói as experiências. Então, o que eu quero dizer? Eu faço uma página de busca, eu vou lá, eu construo a minha busca e, além disso, eu construo a página que você vai utilizar para poder fazer aquela busca. Eu faço uma recomendação, eu construo os widgets de recomendação que você vai utilizar. Então, eu estou construindo, como eu sempre falo, os verbos e as frases que você vai usar. Eu pré-construo elas para vocês e eu construo algumas experiências. O produto, o carrinho, a busca, a recomendação, o checkout. E qualquer pessoa que vai utilizar vai seguir aquele caminho, N caminhos que você possa ter, diferentes, mas você vai seguir aqueles N caminhos que foram determinados. Quando a gente começa a falar de uma experiência agêntica, a sua cabeça muda. O que a gente começa a querer falar, que eu quero desenvolver as experiências, eu quero desenvolver quais são as capacidades. Então, eu vou desenvolver um agente que faz busca, eu vou desenvolver um agente que me permite mostrar as informações do produto, mas não vai ser eu, o desenvolvedor, que vou, de maneira anterior, desenvolver quais são as experiências. Eu, como desenvolvedor, vou dar as capacidades
E a IA, através da sua conversa com ela, vai desenvolver qual que é a melhor experiência para você. E eu vou trazer alguns exemplos muito legais de mostrando exemplos de coisas que você não consegue fazer no e-commerce tradicional e você consegue fazer com uma e-commerce agêntica. Então, o que a gente tem que entender? Eu gosto muito de usar esse exemplo do verbo e frases, porque ele mostra realmente isso. Quando a gente constrói um sistema de IA agêntica, o que a gente está preocupado é construir os verbos. E aí, a IA, no momento que você vai utilizar, ela vai pegar aqueles verbos e construir uma frase que funciona melhor para você. Então, por exemplo, você viu uma TV semana passada e o preço dela caiu, quando você voltar, eu posso saber disso e te trazer essa experiência. Ah, mas na semana passada eu olhei um móvel, então você não vai ver isso. Ah, você costuma comprar produtos eletrônicos. Então, ela vai sugerir algo para você antes que sugira para mim, que só olho música, por exemplo. Você pode olhar uma coisa muito específica e ela vai criar um funil específico para você naquela interação que você está seguindo. E a coisa interessante é, as capacidades são as mesmas. Buscar, recomendar, precificar, comparar preço e tal. Mas a maneira que a gente vai misturando elas são voltadas para você com a tua experiência, aquilo que você está buscando naquele momento. Essa é a grande diferença de um e-commerce tradicional, onde é uma solução one fits all, então você faz uma solução que funciona para todo mundo, do que uma solução personalizada que é possível através do Agentic Commerce. Então, quando a gente tem que entender, e daí vem essa diferença que eu vejo, uma confusão muito que eu vejo as pessoas fazendo por aí. A gente tem, de um lado, a experiência agêntica, que é o quê? Utilizar AI e agentes para construir um software, construir uma jornada que vai ser governada pelo AI, ela vai requerer uma governança, uma autonomia, tudo isso, e é isso que a gente construiu. E a gente tem, por exemplo, UCP ou ACP do Google, do OpenAI, que eles são protocolos que vão permitir que alguns players acessem catálogos de outros caras e possam utilizar dentro dos agentes deles. Então, são duas coisas diferentes. Eles podem utilizar isso para uma experiência agêntica ou eles podem utilizar isso para uma experiência não agêntica dentro da estrutura deles. Mas a ideia é utilizar isso para poder trazer a informação desses agentes externos para dentro da aplicação deles. Então, são coisas diferentes. Você pode ter uma experiência agêntica sem o CP, sem ACP, e você pode ter um UCP e ACP sem uma experiência agêntica. Não necessariamente as duas coisas são iguais. Então, o que a gente tem visto? Quem tem entendido essa mudança da maneira de se pensar de uma experiência agêntica vai estar numa vantagem quando esses novos protocolos começarem a chegar, porque a gente vai conseguir interagir muito mais com eles e até uma discussão o quão vai ser vantajoso dependendo do quão avançado você tiver, né? Então, o que a gente tem visto, por exemplo, conversas com o pessoal do Google. O Google Shopping ele vai ser muito reconstruído agora quando você faz uma busca agêntica. Porque em vez de você buscar por keywords na sua página de busca do Google, você vai falar, pô, Gemini, eu quero um tênis, eu quero correr e eu queria um tênis para minha corrida, eu gosto de tênis Nike. E aí, ele vai olhar nas empresas que tem cadastradas, vai encontrar quais são os produtos e vão aparecer para eles. E pode ser que a Adidas pague para aparecer também numa busca que seja do tênis Nike. Então, pode ser que você apareça na busca dos outros. E a transação não vai ser fechada no site, vai ser fechada do lado deles, sem ir para o meu site. Então, você vai começar numa estrutura que você vai ter um ads, sem uma estrutura de funil, você vai ter uma competição entre os produtos, entre o que vai aparecer sem a busca, e você vai ter, talvez, visibilidade em produtos que não eram seus. Então, essa é uma estrutura de ads muito diferente do que a gente tem hoje em dia. E que vai ser essa? Não sei, ninguém sabe. Mas a gente percebe que vão permitir experiências muito diferentes do que a gente tem hoje em dia. E só para vocês terem ideia, assim, né, de alguns números lá do Google Shopping. Então, eles têm, por exemplo, 50 bilhões de produtos em listing deles. 2 bilhões de atualizações de preço, produtos por hora. E eles
levam mais ou menos 1 bilhão ou mais de sessões de compra por dia. Então, essa é a escala que a gente está falando, por exemplo, num Google da vida. Mas é interessante a gente começar a pensar também que existem questões que são muito complicadas a gente entender. Por exemplo, eu fui lá e pedi um tênis de corrida Nike. Ele me mostrou o Adidas. Não porque era o melhor, mas porque o cliente pagou. Isso é justo? Isso é ético? Ou eu estou traindo a confiança do meu cliente? Então, são pontos que a gente não sabe ainda. Será que, hoje em dia, quando a gente faz um Ads, esse Ads é claramente indicado. A gente indica claramente que aquilo é Ads. Você tem uma seção numa página de Ads. Será que no futuro, numa conversa transacional, vai ser assim? Será que vão ter sessões para Ads? Será que o consumidor vai aceitar esse tipo de coisa? Ou será que o Ads vai aparecer quase que organicamente dentro da tua conversa com ele, sem que você apareça? De novo, não sei, ninguém sabe. Mas a estrutura que a gente tem vai mudar e a gente vai ter que estar pronto para entender que a maneira que a gente fez Ads até agora vai ser muito diferente do que vai acontecer no futuro. E com isso, eu quero falar um pouco, trazer um exemplo real, porque aqui o que eu estou falando é, vai ser isso, vai ser aquilo, mas eu tenho vantagem de liderar, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, não só do Magalu, a melhor experiência de e-commerce do mundo. A primeira é end-to-end, e que a gente está fazendo uma experiência que não tem um funil pré-definido, você não tem busca por keyword, não tem página de produto, não tem ads internos, não tem UCP, não tem ACP. E a AI está compondo a conversa através de cada experiência que cada usuário tem. É isso que a gente está oferecendo aqui, unicamente utilizando uma experiência agêntica que a gente vai ter. Então, só para poder vocês entenderem o tamanho da experiência que a gente está falando aqui. A conversão que a gente tem em 4 meses agora, 4 meses que a gente lançou a versão inicial, a nossa conversão está 3 vezes maior do que a conversão que a gente vê no site ou no app. 3 vezes. Nenhum player do mercado tem uma conversão dessa. NPS, acima de 90. A gente está atingindo o consumidor real aqui que a gente está fazendo. Então, esse aqui que a gente está falando, a gente já, com 3, 4 meses, sem propaganda, sem nada, a gente já está mirando para um GMV anual maior que algumas das empresas do grupo. De novo, sem propaganda, sem marketing, sem nada. E a gente tem conseguido aprender muito sobre isso. É uma coisa muito legal, porque como é uma experiência completamente nova, muitas coisas a gente criou, a gente inventou. Como é que a gente vai fazer isso? Sei lá, ninguém fez antes? Inventar aí, vamos fazer o que faz. Então, a gente tem descoberto várias coisas muito legais aqui, como se criar isso para poder fazer funcionar. E muitas empresas, como eu falei, do mundo inteiro me mandam mensagem, o pessoal quer entender como a gente tem feito coisas, porque a gente conseguiu fazer uma experiência que parece que você está conversando com um ser humano. Você pode entrar lá no WhatsApp da Lu, está aberto para qualquer pessoa, e você pode testar lá o que você quiser com isso. E aqui que eu acho que é onde os dois mundos se encontram. De um lado, você vai ter quem vai saber operar um modelo agêntico em escala, e do outro lado, você vai ter quem sabe operar os funis tradicionais. Quem conseguir se encontrar no meio desses dois é quem vai ter uma escala no futuro, porque a gente tem visto uma mudança massiva no comportamento do usuário. Então, você vai ter que entender como isso funciona melhor com eles. E aqui vem um ponto, né? A gente está competindo com caras que têm uma escala absurda. Como eu falei, o Google tem mais 50 bilhões de produtos. A OpenAI, 800 milhões de usuários semanais. O Rufus, a Amazon, também ali, maior e-commerce dos Estados Unidos, tudo isso. Só que existem coisas, principalmente para o mercado Brasil, que são nossas. Nenhum desses caras vai fazer uma experiência para o WhatsApp. Nenhum desses caras vai entender características do consumidor brasileiro como a gente entende. Então, nós acreditamos que, apesar da gente não ter a escala desses caras, e quase nenhuma empresa do mundo tem, a gente consegue fazer uma experiência que vai ser melhor do que a deles. E é o que a gente tem visto. Atualmente, eu acredito que a nossa experiência de compra é melhor que a do OpenAI, é melhor do que a Google. Por quê? Porque a gente tem o DNA de ser um varejista e a gente tem o foco de poder fazer isso funcionar. Para poder mostrar 2 exemplos do que a gente está fazendo, eu queria trazer 2 exemplos reais que aconteceram
em casos de uso lá no WhatsApp da Lu. O primeiro, esse aqui é o Garrido. O Garrido é o nosso diretor executivo do Marketplace. Quando aconteceu isso, ele me ligou, era à noite, ele me ligou para falar, cara, aconteceu isso, olha aqui. O Garrido toca guitarra há muito tempo já, conheço ele há muitos anos, antes eu e ele trabalhamos na Amazon, lá nos Estados Unidos. Então, ele toca guitarra há muitos anos, e ele queria buscar uma pedaleira nova para a guitarra dele. Ele foi lá, entrou no WhatsApp da Lu e falou, Lu, eu queria uma pedaleira, mas eu queria uma que me permitisse tirar o som igual do Ed Van Halen no álbum Eruption. Ela foi lá e achou uma pedaleira que trouxesse o som que ele queria. E aí o desafio para vocês aqui, usa qualquer e-commerce do mundo, tenta fazer isso funcionar. Qualquer um. Alibaba, Amazon, Walmart, qualquer um. Tenta fazer isso funcionar. Você não vai conseguir. Eu acho muito engraçado, porque ontem eu estava falando num evento da Deloitte, e eu dei esse exemplo. E daí, depois da palestra, um cara me parou assim, pô, Caio, você falou aquilo, eu não acreditei em você. E aí, eu toco baixo, né? E eu fui buscar uma pedaleira, eu não lembro qual álbum, ele falou, para tal baixo. E, rapaz, não é que vocês trouxeram a pedaleira certa mesmo? Eu falei, eu tô falando, você vê, não era brincadeira. Aconteceu isso ontem. O cara me parou depois da palestra para poder falar isso. Então, de novo, pega aí, qualquer e-commerce do mundo, tenta lá, vamos ver se vocês conseguem. Segundo caso, esse aqui o Fred até falou no LinkedIn sobre isso. Esse aqui não foi ninguém da casa, esse aqui foi um caso externo, a gente achou nos logs. Uma consumidora estava conversando com a Lu e falou, pô, Lu, eu tenho uma gata que parece a Naomi Campbell. Eu precisava de uma caixa para transportar ela. A Lu entendeu que uma gata que parece a Naomi Campbell é que a gata tinha pernas compridas, então precisava de uma caixa alta que coubesse a gata. Ela achou a caixa alta, a moça comprou a caixa e foi lá. Por quê? Porque isso não é uma busca, é uma compreensão da intenção que a pessoa queria fazer. E, de novo, como é que se eu fosse montar a experiência da maneira tradicional de fazer as coisas, eu ia conseguir montar uma experiência que permitisse trazer produtos para pessoas que nomeiam seus pets como modelos internacionais? Eu nunca ia conseguir fazer isso. Mas aqui, como eu estou construindo as frases a partir dos verbos, eu consegui fazer isso para essa pessoa. E para o Garrido eu consegui trazer a guitarra. E para minha esposa, isso aqui é um caso real também, ela conseguiu discutir maquiagem com a Lu e ela ajudou ela no problema de maquiagem. Para cada pessoa você faz o que é melhor, porque a gente fornece as capacidades e a AI vai construir a ferramenta melhor para ela, por causa dela. Mas outra coisa que é interessante, que quando a gente entra nesse mundo, o nosso vocabulário vai mudar. Por quê? Você não tem mais o conceito de clique. Então, CPC deixa de existir. Isso vai virar o custo de citação por LLM. SEO vai virar Answer Engine Optimization. Landing Page Quality vai virar Product Feed Quality. Remarketing vai ser você ser lembrado pela engine que você está fazendo. Barra de busca vai ser por compreensão da intenção. Então, o que a gente sempre usou antes de métricas não vai existir mais. E muitas delas talvez a gente nem tenha inventado ainda. Então, é um mundo novo, que eu não sei o que vai funcionar e não sei o que vai funcionar. Eu acho que essa é a coisa que a gente mais tem que entender. E por isso que a gente já está se movimentando. E o que eu tenho visto, poucas empresas têm se movimentado, e as que têm se movimentado, muitas têm feito sistemas que não são interessantes. Poucas empresas têm pego o desafio de construir algo realmente inovador. Então, o que vai mudar na prática nesse mercado, né? Então, você vai precisar de novos dados, você vai ter que melhorar muito o seu discovery. Eu acho que o ponto que ninguém sabe ainda, como vai se fazer ads. OpenAI anunciou recentemente que eles vão fazer ads, mas eles estão fazendo ads tradicionais. Eu, pessoalmente, acredito que isso não vai funcionar. Não acho que é a maneira que o consumidor vai aceitar o ads. É artificial quando você coloca uma barrinha lá, clique aqui, começando uma conversa. Não sei quem assistiu o Show de Truman, né? que quando ele está conversando com a esposa dele, ela começa, o que você acha de tomar esse chocolate que custa? É artificial você botar isso no meio de uma conversa. Como é que vai ser? Não sei, mas ninguém sabe ainda, mas a gente vai ter que pensar sobre isso. E como é que vai ser bidding? Como é que vai ser MMM? Sei lá. De novo, é um mundo novo que a gente não sabe. Mas tudo que a gente fez até agora não vai funcionar mais. E a gente tem visto isso. Então, eu termino aqui, e perfeitamente no tempo, falando, a gente já lançou nossa experiência, outubro de 2025. Funciona, converte. Tem a melhor conversão, talvez do mundo, de qualquer aplicativo general purpose. É o único
Até onde eu saiba, AI Commerce em produção end-to-end do mundo. O pessoal que teve na NRF, o Fred me falou que todo mundo lá falou, cara, todo mundo está no teste. Em produção, ninguém na NRF tinha, só Magalu. Opa! E a gente já está aqui. Então, eu acho que a pergunta que eu fico para vocês aqui é: o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar olhando? Vão esperar até que outras pessoas decidam como é que isso vai fazer? Ou a gente vai começar a entender que o jogo mudou e a gente precisa fazer novas coisas? Eu acho que a janela, como a gente falou, está aberta e não vai ficar aberta para sempre. O Fred tem uma frase que ele fala que AI foi uma bandeira quadriculada na corrida. Então, todo mundo ficou próximo do safety car. Mas uma hora a bandeira vai sair. E quem estiver na frente vai ficar na frente. Então, você tem que estar pronto para quando a bandeira sair. Então, era isso que eu tinha para falar. Então, estão aqui os meus contatos. Muito obrigado para todo mundo. E dá até tempo de pegar uma ou duas perguntas. Eu não sei se tem tempo de pergunta. Por favor. Aí, obrigada. Tem direito à pergunta. Tá? Isso aqui é uma generosidade dele. Então, quem quiser uma pergunta, estou eu, tá Malu, a gente pode levar. Opa! O primeiro, bom dia, obrigado pelo conteúdo. Mas só levanta a mão, levanta a mão. Bom, Bruno, obrigado pelo conteúdo, pelo compartilhar aí, foi muito rico, acredito, não só para nós aqui, para todo o fórum. Cara, eu tenho uma dúvida com relação ao funcional. Na verdade, eu não sei se você tem a resposta, mas quando a gente olha uma plataforma como o Google se posicionando como o lugar onde as compras vão ser end-to-end, aquele mesmo local, a experiência do consumidor vai ser de fato facilitada, me vem à cabeça bastante curiosidade para saber como vai ser operacionalizado isso. Porque hoje eu sou um gestor de marketplace, eu entendo que hoje o marketplace entrega muito a logística, a rapidez, a fluidez ali nas soluções, né, de operacionais. E, cara, eu olho para o Google e penso assim, cara, como que esses caras vão fazer? Né, a partir do botão de buy ali, na hora de comprar, o que acontece depois dali? A gente tem uma ideia disso? Você pensa, já tem discussão sobre, enfim. Obrigado. Então, a rigor, ele vai se comunicar com o seu agente, efetuar a compra do teu lado e você toma liderança a partir dali para poder entregar o resultado. Então, é como você estivesse comprando, eu chamo isso de, entre aspas, 2P. Não é nenhum P, nenhum 3P. Você está meio comprando do lado deles, mas meio comprando do seu lado. E eles vão transacionar isso para eles. O que leva a questões muito interessantes. Pô, se deu problema na minha compra, você vai lembrar com quem você comprou? Não sei. Vou ter que entrar em contato com eles, o Google vai fazer isso? Não sei como é que vai ser. Mas a ideia seria isso. Eles iam fechar a compra no seu agente, através de UCP, e vai terminar a partir dali. Alô? Oi? Aqui. Como que vocês enxergam a construção de branding numa era de vendas agênticas? É uma questão muito complexa. A gente tem a vantagem, até pegando aqui, para nós temos a Lu. A Lu não é só a maior influência digital do Brasil, é a maior influência digital do mundo. As pessoas conversam com a Lu. Logo que eu entrei no Magalu, a gente foi fazer uma pesquisa, quando a gente estava começando a descobrir a ideia do cérebro, e a gente viu que tem gente que entra todo dia no WhatsApp da Lu, e a gente não tinha a habilidade de fazer isso, e mandava na época: oi Lu, tudo bem com você? Como é que você está? Então isso é um branding que a gente tem. A gente tem esse branding. Outras empresas, não sei. Mas a gente acredita que a Lu é um poder muito grande da nossa capacidade de branding, porque as pessoas querem conversar com ela e conhecem ela. Caio, tem outra do lado de lá. Isso aí. Bom dia, Leopoldo, da agência All7 Comunicação. Fiquei com uma dúvida no funil, quando você começou, né, na palestra mostrando a lógica tradicional. Funil tradicional, sim. Funil tradicional, depois não necessariamente mais a jornada ser essa, mas depois no final eu fiquei pensando, se o agente tem que consultar para sugerir a intenção, você tem que, como agência, continuar populando o funil inteiro de informação. Como é que você vê essa relação de prestação de serviço, volume de trabalho nesse lugar novo de tecnologia? Ou seja, a gente continua criando comunicação para todo o funil, o que muda é a forma que isso vai aparecer para o cliente, quer dizer, você criou um cliente novo que é o agente para você se comunicar, né? Um intermediário ali entre o cliente final e... Essa é a minha dúvida que ficou. Então, você até pode fazer uma correlação entre o funil antigo para o novo, mas ele vai ser muito mais soft, né? Porque você vai estar misturando o discovery com visualização do produto, tudo isso. Então,
talvez esse funil antigo continue existindo, mas de uma maneira mais meta, né? Não vai ser o funil, porque hoje em dia o funil é fixo, você chega nessa página. No futuro, talvez não seja, tal, vai ser uma coisa assim, putz, eu falei disso, mas eu falei disso aqui também, vai ser uma coisa muito mais fuzzy que você vai estar fazendo assim. Mas a verdade é que eu não sei. Eu estou enrolando aqui, mas na verdade eu não sei a resposta. Ninguém sabe a resposta, vou ser bastante sincero. Adorei. Caio, tem mais um aqui. Oi, Caio, prazer conversar com você. Gabriel do IntelliPost. A gente trabalha com uma questão logística e quando você falou sobre justamente as partes da Adidas poder pagar para estar dentro de pesquisas da Nike e afins, e aí vem na mente justamente o fato da questão logística pela nossa empresa, assim. Como é que fica esse caos, assim? Como que vocês conseguiram organizar esse contexto logístico para que isso funcione dentro com várias empresas, várias ofertas e afins, assim? Isso dentro da sua parte, vocês trabalharam com esse contexto de logística também para isso funcionar? É que a gente tem a vantagem que a maior parte da logística é feita pela Magalog, né? Então, para a gente tem essa vantagem. Mas é completamente possível você fazer isso. Você vai ter que... O que você quer fazer? Existe uma questão muito importante a se entender. Quando você fala num site, é fácil você ver uma diversidade de produtos. Numa conversa, ninguém vai fazer. Imagina quando você vai numa loja, você vai numa loja física, aqui no shopping. O vendedor não vai te falar, puta, tem essas 50 opções. Ele vai te dar 3 opções. Então, existe uma mudança que você vai ter que fazer. Então, como a gente vai expor essa diversidade logística para o consumidor, para poder começar a caminhar por onde ele quer chegar, também muda. E a gente, por exemplo, a gente não exibe mais 50 produtos, a gente exibe 5 produtos. E a partir de lá, a gente começa a tentar entender o que direção você quer ir. Bom, mais rápido, mais devagar, mais barato e tal. Mas a gente começa a trabalhar com isso. Mas é uma mudança do conceito que você tem que seguir. Caio, se eu deixar aqui, acho que você vai ficar a manhã inteira. E eu não ia achar ruim, eu acho que também não. Tem uma amiga ali que eu tive que dizer não para ela. Caio, ele vai voltar em julho, na plenária de tecnologia do Fórum. Eu vou acertar com o assistente dele uma data. Mas ele vai estar nessa edição do Fórum, nos dias 29 ou 30. Eu vou ver a agenda dele e a gente se encontra mais uma vez. Por enquanto está aberto. Por enquanto está aberto, olha aí, ó. Eu vou deixar um tempo maior para ele, porque ele foi generoso aqui nessa conversa. Caio, muito obrigada. Prazer te conhecer e te receber. Eu que agradeço. Obrigada, Magalu. Obrigada, pessoal, aqui.